Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Bem? Tudo bem? Irmãos, peço que vocês abram a Bíblia de vocês em Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1, nós vamos ler ele todo. Acompanhem comigo o que diz a palavra de Deus. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais de sua corte, que trouxessem alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhe a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos, e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias de Sadraque, a Misael de Mesaque e a Azarias Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se contaminar, não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem e ao chefe dos oficiais que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias: peço que faça uma experiência com os seus servos durante 3 dias. Não nos dê nada para comer, não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com os jovens da mesma idade que comem a comida do rei. E trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com ele durante 3 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados e em lugar disso lhe dava vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhe fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pelos cânticos, nós te agradecemos por esse momento que estamos aqui mais uma vez para ouvir a tua palavra, Deus, e que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha me usar apenas como uma ferramenta, Pai, e que tudo que venha a ser falado, que venha do teu Santo Espírito, Pai. Que o Senhor possa manter os nossos corações e as nossas mentes atentas para a tua voz essa noite. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Hoje pela manhã nós começamos falando de um tema. Eu, um líder? Hoje o pastor Jadson frisou muito sobre esse tema e explicou algumas coisas, e eu vou repetir apenas algumas coisas que talvez alguns irmãos... Quem não estava aqui de manhã, levanta a mão só para eu saber. Ah, então tudo bem, tem até um pessoalzinho. Quando nós falamos de liderança, automaticamente vem na nossa cabeça, como foi dito pela manhã, alguém que manda e os outros obedecem. Alguém que fala, ordena e não tem ninguém para, pelo menos, questionar ou perguntar se está certo ou está errado.
Apenas obedeça porque ele mandou. Mas líder não é isso. Isso é chefe. O chefe, ele manda e os outros obedecem. Agora nós estamos falando de líderes. Deus nos chamou para liderarmos. Deus nos chamou para influenciarmos o nosso meio onde nós vivemos. Deus chamou você para influenciar pessoas do seu trabalho. Deus chamou você para ser sal da terra e luz do mundo, aonde quer que vocês estejam. Essa questão de liderança é entender que nós temos um papel importante no mundo. Nós temos uma identidade. E é isso que nós vamos falar essa noite. A liderança, ela não é algo imposto, ela é algo naturalmente conquistado. Você não impõe liderança para ninguém. As pessoas não reconhecem você como um líder por imposição. As pessoas reconhecem você como líder pelo exemplo que você dá e pela identidade que você tem. Um líder, ele não pode cair naquela falácia de faça o que eu digo, mas não faça. Não, isso não é líder. Isso é chefe. O líder, ele dá exemplo. Foi falado também pela manhã o grande exemplo que Cristo deu ao lavar os pés dos discípulos. A servir os discípulos naquele momento, mostrando a sua humildade. Pedro disse, não, você não vai me lavar. Né? E Cristo disse, se não acontecer isso, não terás parte comigo. E Pedro diz, então me lava todo, por favor. Olha só, não só os pés, está aqui as mãos, tudo. Então nós temos que entender que ter identidade é uma característica de um líder. Um líder sem identidade não é alguém que tem firmeza no que crê e não sabe nem de fato quem é. O que é identidade, irmãos? O que é identidade para o mundo? Sem a sua identidade, que caracteriza você como um cidadão, você fica muito limitado na sociedade hoje em dia. Para comprar, para vender, para ter a sua vida natural, você fica limitado, você precisa da sua identidade. É aquilo que identifica você como quem você é, o nome que os seus pais lhe deram e tudo mais. E agora, quando nós estamos falando de identidade cristã, o que é identidade cristã? Identidade cristã não é ser membro de igreja, identidade cristã não é usar camisas evangélicas, identidade cristã não é conhecer todos os louvores que surgem dia após dia, não. Isso não é ter identidade cristã. Identidade cristã é você ser quem você é, independente do local onde você esteja. Identidade cristã é você saber em quem você crê e o que isso impacta na sua vida, e independente de onde você esteja, você é aquilo que você é. Identidade. Quem somos nós? Aí eu pergunto, quem é você? Você já perguntou para Deus? A Bíblia diz quem nós somos, mas você tem convicção que você é de fato o que a Bíblia diz que você é? Alguém que foi perdoado, alguém que foi reconciliado por Cristo na cruz do Calvário? Antes você era inimigo de Deus e hoje você se tornou filho através do sacrifício de Cristo na cruz. E isso te deu uma identidade de filho de Deus. E como nós, filhos de Deus, estamos nos comportando lá fora, onde muitos não são filhos de Deus? Falaremos hoje sobre alguns jovens que tiveram identidade e lideraram aonde eles estavam e mostraram quem de fato eles eram e quem era o Deus que eles serviam. Porque, como certa vez disse Billy Graham, a nossa vida é a Bíblia que o mundo aí fora lê. O mundo aí fora não vai pegar uma Bíblia e estudar a Bíblia. O mundo aí fora pouco se importa o que a Bíblia diz. Para o mundo aí fora importa a forma com que você vive. E através da sua vida e do seu testemunho, muitos vão julgar mal ou julgar coisas boas através da sua conduta como cristão. Então eu peço que vocês leiam comigo o versículo 1 e 2 apenas. E nós vamos começar a exposição desse texto. No 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, em suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e colocou na casa do tesouro
do seu Deus. Para nós entendermos um pouco por que o Senhor entregou os israelitas na mão de Nabucodonosor, nós temos que voltar lá no tempo de Samuel, onde o povo de Israel ele era governado pela teocracia. O povo de Israel era a única nação daqueles dias que não tinha um rei, um homem no governo. Era Deus que passava as informações e as instruções para Samuel e era passado ao povo. Deus governava o seu povo, mas o povo rejeitou a Deus. O povo quis um rei, assim como as outras nações. Então foi levantado Saul, o primeiro rei de Israel. Nós tivemos Davi, tivemos Salomão, tivemos tantos outros, mas tivemos muitos desses que viraram as costas para o Senhor. Um exemplo claro, Acabe. E tantos outros que pela linhagem de Acabe acabaram cometendo os mesmos erros de Acabe, erguendo monumentos em Israel para deuses estrangeiros e virando totalmente as costas para o Senhor. E Deus, através dos seus profetas, levantados pelo próprio Deus para avisar o povo para mudar os seus maus caminhos, esses foram mortos, foram perseguidos e muitas vezes nem dado ouvido para o que ele estava falando. O povo de Israel virou as costas para Deus e não queria mais saber o que Deus queria que eles fizessem. Só que tem uma coisa, a consequência do pecado chegou. A Bíblia diz que Deus entregou o seu povo na mão de Nabucodonosor, que naquele tempo era o rei mais poderoso da terra. Ele era o rei da Babilônia, o grande império daqueles dias. Daí eu pergunto, quantas vezes nós temos que esperar as consequências dos nossos pecados chegarem para nós entendermos o que Deus realmente quer da nossa vida? Muitas vezes Deus nos orienta através dos cultos. Talvez você está aqui e pense, é só mais um culto, é só mais um domingo, ou é só mais uma EBD. Mas Deus te trouxe aqui porque não é só mais um culto ou só mais uma EBD. Ele trouxe porque domingo a domingo, dia após dia, e dependendo do quanto você se dedica a ouvir a palavra de Deus, Ele está orientando a todo momento os seus filhos. A oração que nós fizemos aqui, como o pastor mesmo disse, se alguém tem um pecado a ser confessado e precisa abandonar, que assim o faça. Porque Deus o tempo todo, Ele avisa que os seus pecados te trazem consequências. Ao mesmo tempo que Ele diz que as misericórdias dEle se renovam a cada manhã e Ele te perdoa porque Ele é benigno e a sua benignidade não tem fim, Ele também diz que as consequências do seu pecado vêm. Pode tardar, mas vem. Então isso que estava acontecendo era nada mais, nada menos do que as consequências de toda uma história de um povo que foi liberto por Deus do Egito, que caminhou com eles no deserto durante 40 anos, e quando eles enfim entraram na terra prometida, eles realmente viraram as costas para Deus em muitos momentos de sua história. Se você ler 1º, 2 Reis, você verá muitos e muitos exemplos do povo de Deus constantemente virando as costas para o seu Deus. Então o primeiro ponto que fica é, não espere a consequência chegar para você entender que você precisa mudar os seus caminhos. Deus nos chama diariamente para nós estarmos em santificação, em novidade de vida. E isso nós jamais podemos negligenciar. Você pode até jogar isso debaixo do tapete para não querer deixar um pecado que você tem de estimação. Mas uma hora isso virá à tona e as consequências também virão junto com esse pecado que você tem guardado lá debaixo do tapete. Gostaria que os irmãos lessem comigo o versículo 3 ao 7. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais de sua corte, que trouxesse algum dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir o palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhe a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhe uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e a Azarias de Abednego. A ideia de Nabucodonosor não era apenas escravizar o povo de Israel.
A ideia de Nabucodonosor não era apenas deixar um povo cativo em seu país e servindo e trabalhando, fazendo trabalhos forçados para os babilônios. A ideia de Nabucodonosor era a extinção do povo de Israel de fato. Extinção de um povo, fazer esse povo desaparecer. E como se faz isso? Como você faz um povo desaparecer da face da terra? Como você faz um povo entrar em extinção? Vocês percebem que Nabucodonosor, ele chama Aspenaz, que era o chefe da sua corte, e manda que ele buscassem os jovens cultos, inteligentes, de boa aparência. Ele mandou chamar as cabeças pensantes do povo de Israel. Nabucodonosor mandou chamar jovens que seriam a próxima geração de líderes, inteligentes e apenas jovens da nobreza. Mas o porquê ele manda chamar apenas jovens nobres, inteligentes, cultos, de boa aparência? O porquê isso? Porque ele queria ensinar a cultura dos babilônios, a língua dos babilônios, a religião dos babilônios e até o nome deles foi mudado. A alimentação deles seria mudada. O que estava acontecendo ali? Ele estava tirando a identidade daqueles jovens. Ele estava descaracterizando aqueles jovens do seu próprio povo. A sua cultura desapareceria. Tudo aquilo que caracterizava eles como israelitas ficariam para trás. Tudo estava sendo mudado na vida daqueles jovens. Tudo. Ele mudou o nome de cada um deles. Eles teriam que comer a comida dos babilônios, a que o rei comia. Eles teriam que aprender a cultura dos babilônios, a língua dos babilônios. Olha, esquece o que você já conheceu, deixa a sua vida de servir a Deus para trás. Era exatamente isso que o rei estava tentando fazer com esses 4 jovens. Estava tentando tirar a identidade deles. A identidade deles. É exatamente isso que hoje o mundo tenta fazer comigo e com você. Tirar a sua identidade de cristão, através de internet, mídia, televisão, enfim, faculdade ou qualquer outra coisa onde você esteja inserido e manifeste que você é um servo de Deus. Certa vez disseram para minha irmã quando ela estava na faculdade: eu não acredito que em pleno século XXI você acredita na história de Jesus. E dia após dia nós estamos sendo mais oprimidos pelo mundo aí fora, fazendo muitos perderem a sua identidade e se dobrarem para as coisas que o mundo aí fora oferece. Mas não foi para isso que Deus nos chamou. Ele nos chamou para sermos líderes, e líderes com identidade. Quem lembra da história de Elias no Monte Carmelo? Onde uma nação se dobrou a Baal. Uma nação, a nação de Israel se dobrou a Baal. Sobraram pouquíssimos profetas que não tiveram dobrado o seu joelho perante Baal. Mas Deus provou que Ele é Deus verdadeiro. O mundo aí fora tenta relativizar pecados. O mundo aí fora tenta passar pano para aquilo que é errado. Antes o que era errado, hoje não necessariamente é errado, depende do seu ponto de vista. Não, a Bíblia ela é a mesma ontem, hoje e amanhã. Cristo é o mesmo ontem, hoje e amanhã. E podem passar gerações e gerações, a palavra dele não muda. Se nós entrarmos nessa vibe, nessa onda, que tudo depende da sua cultura e depende do momento, nós relativizamos todas as páginas desse livro aqui. E é isso que infelizmente nós estamos vendo dentro das igrejas. Pessoas vendendo e comercializando bênçãos. Pessoas colocando a cruz de Cristo como algo atrativo para fazer dinheiro. Nós vemos igrejas homossexuais, pastores se dizendo homossexuais, relativizando isso como se isso fosse a coisa mais normal do mundo, porque o mundo tem tentado tirar a sua e a minha identidade. Mas Cristo disse: aquele que permanecer até o fim, será salvo. É uma questão de perseverança e saber quem eu sou e quem você é perante Cristo. A igreja não pode negociar com o pecado. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Aqui muitas vezes é fácil ser cristão. Nós estamos aqui entre irmãos, pensamos diferente em algumas coisas, mas a nossa fé, nós professamos a mesma fé. Lá fora é difícil. Lá fora é mais complicado. Lá fora, se você não tiver firmeza no que você crê, você será levado de um lado para o outro.
Como Jesus mesmo disse, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem que construiu a sua casa na rocha. Vieram os ventos, vieram as tempestades, mas essa casa continuou firme. Agora o tolo que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu a sua casa na areia. Vieram os ventos, vieram as tempestades e essa casa caiu. Perceba que nos dois casos a tempestade vem. Ela vai vir para mim, ela vai vir para você. A grande questão é onde a sua casa está firmada. Quem você crê? A sua fé tem raiz aqui? É isso que nós temos que entender. A identidade faz parte de um líder. Se nós não tivermos a nossa identidade, custe o que nos custar, assim como para João Batista, que perdeu a sua cabeça, mas não negociou a sua fé. Se nós não fomos o sal da terra e a luz do mundo, não resta mais esperança nenhuma. Nós somos os responsáveis por levar o evangelho aí fora. Nós somos os responsáveis por pregar o evangelho a toda criatura. E se você e eu não fizermos a nossa parte como nós devemos fazer, cada vez mais as coisas piorarão. Cada vez mais nós veremos pessoas ficando pelo caminho, dando mau testemunho. Igrejas mais parecendo um comércio do que uma agência de salvação. Isso nós nunca podemos perder, a nossa identidade. Versículo 8, irmãos. Versículo 8 diz o seguinte: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Daniel decidiu. Decisão mostra quem você é. Decisão mostra a sua identidade. Vamos lá, nós estamos falando de jovens. Provavelmente jovens da faixa de 16 a 25 anos. Jovens em outro país, em outra língua, escravo, que tinham tudo para se beneficiar da grande oportunidade que eles tiveram. Vocês concordam que eles tiveram uma das maiores chances da sua vida? Eu chego escravo num país, e logo eu sou recrutado pelo rei desse país, que é cruel, para que eu ganhe uma bolsa de estudos de 3 anos, com moradia, tudo pago, e ainda comendo a comida que o próprio rei come. De escravo, já pulou para dentro do palácio para ser recrutado para servir o rei. Era a maior oportunidade da vida desses jovens. A maior oportunidade. A vida deles estava mudando rapidamente. Não eram mais escravos, eram pessoas que estavam se destacando. Mas, como deveria ser o banquete do rei? Mais poderoso daquela época. Não existia ninguém que se comparasse a Nabucodonosor. Como será que seria o banquete? Churrasco, um frango assado, tudo do bom e do melhor. Vocês concordam que ele não comia nada ruim? Ele era o rei de um país. E eles estavam comendo qualquer coisa. E eles chegam diante daquele banquete enorme, daquela coisa linda, aquela mesa que aparece nos filmes, com tudo que você imagina ali de animal morto para você comer. Né? Só que tinha um grande problema. Aliás, para Daniel, Ananias, Misael e Azarias era um grande problema, para os outros não foi. Era que esses alimentos eram sacrificados aos ídolos da Babilônia. Só tinha isso. Só tinha esse probleminha. Olha, você tem um plano de carreira maravilhoso aqui na Babilônia. Só tem um probleminha, mas é detalhe. Esses alimentos são sacrificados a ídolos. A Bíblia diz que Daniel decidiu não se contaminar. Ele teve uma decisão e mostrou a sua identidade num lugar que ele poderia muito bem se dobrar ao que ele quisesse, porque não tinha ninguém ali para falar para ele, não faça isso, a sua mãe não estava ali. Ele poderia muito bem se dobrar a qualquer prazer da sua carne naquele momento, mas ele decidiu não se contaminar. Nós não somos obrigados a engolir o que o mundo aí fora oferece para nós.
Você não é obrigado a se dobrar às ideologias que o mundo aí fora apresenta para você. Seja jovem, seja idoso ou de qualquer idade. Você não é obrigado, porque você é livre em Cristo Jesus. Ele te salvou e você tem liberdade através de Cristo. E você não é obrigado a se dobrar a nada. Mas, como será que nós estamos agindo? Será que muitas vezes nós temos fechado aquela venda maravilhosa que nós ganharemos uma comissão que mudaria o nosso patamar de vida? Mas tem um pequenininho problema, só um pequenininho problema. Eu tenho que sonegar um imposto. Mas poxa, é apenas um detalhe. Como nós temos agido? Eu estou diante de uma situação vantajosa, muito vantajosa, maravilhosa, mas eu tenho que negociar alguns princípios da palavra de Deus. Tem gente que ainda pratica e ainda fala que Deus que deu aquilo para ele. Nada do que você possa achar vantajoso aí fora, que não provém dos princípios da Bíblia, não foi Deus que te deu. Porque Deus não é um Deus de contradição. Deus não abre uma porta para você onde você tenha que negar sua fé. E, ao contrário, Ele é um Deus que nos pede obediência, santificação, ser reto de coração, voltado para Ele. Lembrando que era vantajoso demais para aqueles 4 jovens. Lembrando que não era só os 4 que foram chamados à presença do rei, tinha um monte de jovens. Estamos falando de uma nação que foi escravizada por outra nação. Mas a Bíblia frisa apenas os 4. Do versículo 9 em diante, nós vamos ler o que continua dizendo a Bíblia. Do 9 até o 14. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias: peço que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com os dos jovens que comem a comida do rei, e trate os teus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência durante 10 dias. Reparem comigo uma coisa. O texto, essa parte que nós lemos, diz que Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e seus amigos. Quem fez com que o homem fosse bondoso? Quem? O mesmo Deus que te pede obediência, te dá oportunidades e condições de não se dobrar às corrupções. Porque o mesmo Deus que pedia obediência àqueles 4 meninos, a todos na verdade, mas quem obedeceu foi os 4, foi o mesmo Deus que tocou no chefe dos oficiais para que eles não precisassem se corromper com a comida do rei. Deus fez com que aquele homem que deveria fazer o seu papel e ser fiel à ordem do rei, tivesse bondade com aqueles 4 jovens e fosse mais maleável na situação. Em tudo, Deus abençoou para que Daniel, Misael e os seus amigos não se contaminassem com a comida do rei. Aqueles homens tinham identidade. Só que, como eu disse, um grupo enorme de jovens de boa aparência, inteligentes, cultos, também foram para lá. Não foram só os 4. Mas apenas os 4 obedeceram a Deus. Todos os outros acharam a oportunidade e o plano de carreira muito melhor do que obedecer a Deus e deixaram sua identidade de lado. Eu sei, todos eram israelitas, todos professavam a fé no mesmo Deus, eles eram do mesmo povo, mas apenas 4 dentre um povo gigante manteve sua identidade. Isso nos mostra uma coisa, que dentro da igreja muitas vezes, pessoas que professam a mesma fé, eu digo da igreja do Senhor Jesus no mundo todo, pessoas que dizem ser cristãs, negociam a sua fé e nem precisam de tanto. Negociam a sua fé por pequenas coisas. Negociam a sua fé muitas vezes para não ficar mal com o outro. Porque muitas vezes para as pessoas importa mais o que pensam a nosso respeito do que Deus pensa a nosso respeito. Pedro certa vez disse, diante do Sinédrio, quando foi intimidado para parar de pregar Jesus, logo após a ressurreição de Cristo.
Mandaram que ele ficasse quieto e não pregasse mais a Cristo. Ele disse, olha meu amigo, para mim é muito mais importante obedecer a Deus do que a você. Quer matar? Mata. Quer me espancar? Me espanque. Quer fazer o que você quiser, mas eu vou obedecer ao meu Deus. Eu preciso obedecer a Deus porque importa o que Ele quer de mim e não o que as pessoas querem. E quem nós somos? Será que nós somos o tipo de pessoas que nós vivemos em função dos outros? No sentido de deixar as pessoas comandarem a sua vida? Hoje, acho que foi o pastor que falou que Maria vai com as outras, como que é? Aquela parte lá? Eu esqueci. Isso. Maria vai com as outras, como é que tem identidade? Como é que vai entrar no céu se você não sabe nem quem você é ou o que você quer da sua vida? Um fala uma coisa, você já entristece, já muda de opinião porque o outro achou que estava errado. Daqui a pouco você pega um caminho, mas o outro dá outra opinião. E para você importa muito a opinião dos outros. Então você vai sempre vivendo de fase em fase e patinando e não saindo do lugar, porque você está deixando as pessoas imporem as coisas na sua vida e você não tem identidade própria. Com isso você já não consegue liderar ninguém. Nem a si mesmo você lidera, você vai liderar quem? Temos que ter mais personalidade própria, saber em quem nós cremos. Jesus disse o seguinte, em Mateus 24:37, ele diz, e como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Muitas vezes estamos perdendo a nossa identidade e esquecendo e deixando de anunciar algo muito importante, que é a volta de Cristo. Nós não podemos viver como se Cristo não fosse voltar ou fosse demorar muito para voltar. Nós não podemos agir dessa forma. Nós temos que pegar a nossa identidade, que está aqui dentro, e mostrar para o mundo quem nós somos. Porque Cristo está voltando. A iniquidade tem se espalhado. Muitas igrejas que se dizem cristãs estão negociando a palavra de Deus. E Cristo está voltando. E nós precisamos anunciar o Evangelho. Nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo. Mas só conseguiremos com a nossa identidade e sermos líderes aonde quer que nós estejamos. Quem aqui convive com ímpio? No trabalho, em qualquer lugar, levanta a mão. Todo mundo. É fácil ser cristão? Não é fácil, gente. Não vamos falar que é fácil, mas não é impossível. Não é fácil, mas não é impossível. Está longe de ser impossível. Mas no ambiente onde você está preocupado em agradar o seu chefe? Você está preocupado em agradar o amigo do lado, ou aquele irmão, aquela pessoa que é tão gentil com você? Aquele que te ajudou tanto no trabalho, mas muitas vezes acaba tendo diferenças de pensamento e você não se posiciona como deveria por medo de magoar o irmão? O irmão não, a pessoa. É nesses momentos que nós devemos mostrar a nossa identidade, nós temos guardado no nosso bolso. E isso Deus vai cobrar de cada um de nós. Do versículo 15 ao 21, peço que os irmãos acompanhem. Passado 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso lhe dava vegetais. A esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de sonhos e visões. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhe fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores do seu reino. E Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Vamos lá. Eles não se corromperam,
Eles decidiram não se corromper e contaminar com a comida do rei. Mas quem deu sabedoria e inteligência acima da média para esses jovens? Deus. Deus deu uma sabedoria e uma inteligência acima da média. Nabucodonosor, quando depois de 3 anos, eles estudando e eles ali apenas não se contaminando com a comida do rei, eles se apresentaram ao rei. E o rei viu que eles eram 10 vezes mais sábios do que qualquer mago ou encantador de toda a Babilônia. Sabe uma coisa que isso me chama a atenção? O que é para ser seu, ninguém vai tirar. O que é para ser seu, o que Deus quiser te dar, Ele vai te dar. Você não precisa se corromper, você não precisa dar o seu jeitinho. Você não precisa usar de malandragem para conseguir atingir determinados objetivos. Se for de Deus, isso vai acontecer de forma reta e limpa. É exatamente isso que aconteceu com esses jovens. Eles decidiram não se contaminar e o mais importante para eles não era servir ao rei no palácio, que deveria ser uma mordomia muito grande. O que importava para eles era não desobedecer ao seu Deus. Eles não se importavam em agradar Nabucodonosor, eles se importavam em não desagradar a Deus. Era o mais importante para esses jovens, e Deus os honrou e os 4 serviram ao rei, porque eles eram mais sábios do que todos. E além disso, Daniel sabia interpretar sonhos, que com certeza na faculdade lá ele não aprendeu. Foi Deus que deu. O que Deus tem para fazer através da sua vida, Ele vai fazer através da sua vida. Quem tem sonho aqui e objetivo, levanta a mão. Quem aqui está almejando alguma coisa? O pessoal abre o sorriso aqui, eu estou. Todos nós almejamos alguma coisa. Todos nós temos um objetivo na vida. Mas uma coisa eu digo para você. Se no decorrer da sua caminhada você precisar deixar de lado a sua identidade para conseguir esse sonho não provém de Deus. Porque se esse sonho vier de Deus, mesmo você sendo cristão e não fazendo o que o sistema quer que você faça, aquilo vai acontecer. Não ache que o seu emprego é tudo que você tem e por isso que você se dobra às coisas que acontecem lá dentro. O mesmo Deus que abriu essa porta para você vai abrir outra. Mas o que Deus está querendo ver de nós é o nosso coração, é a nossa identidade. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus não procura hipócritas. Certa vez Jesus chegou embaixo de uma figueira, ele estava com fome. Uma figueira que aparentava estar cheia de figos. Ele chegou lá embaixo e tinha alguma coisa? Não. E o que Jesus disse para a figueira? Seca. Porque Jesus não gosta de hipocrisia. Ela parecia ser alguma coisa que ela não era. Ela aparentava dar frutos, mas ela não dava. E como nós estamos? Nós estamos sendo essa figueira? Ou nós estamos sendo, como Jesus mesmo disse, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Vocês estando ligados em mim, vocês darão muito fruto. Aonde nós estamos nos encaixando aí? Você tem sido cristão que Deus espera que você seja lá fora? Como tem sido? E uma coisa eu digo, se você não for recompensado aqui nessa terra pela sua obediência a Deus, você já tem a coroa da vida reservada para você. Porque o que mais importa para nós, irmãos, não é essa vida aqui na terra. Paulo diz que nós temos que ter os nossos olhos para o alto, porque é lá que nós iremos morar eternamente com o Pai. Nós não temos que olhar para a vida aqui na terra como se fosse algo que teria um fim e acabou, não. Tem muito mais que nos espera na glória, tem muito mais. Muitas vezes a nossa vida, você acaba, às vezes quando você era novo, ou você é novo, você planeja e projeta várias coisas na sua vida, mas muitas vezes aquilo não acontece, na verdade acontece muito diferente do que você imaginava. Não se frustre por isso, porque a sua morada não é aqui, a sua morada é na glória. Cristo já fez algo maravilhoso por você, que eu e ninguém poderia fazer. Ele pagou o preço na cruz, te deu salvação, e isso ninguém tira de você. Mas não venda a sua identidade por pouca coisa, aliás, não venda a sua identidade por nada.
Porque a sua identidade custou um preço muito caro. Não vire as costas para o seu Deus assim como o povo de Israel fez, porque as consequências elas virão. Não é que talvez venham, elas virão e depois é tarde para chorar. Então que nós possamos ser líderes. Primeiro, nós. Domine sobre todos os animais da terra, não foi isso que Deus disse para o primeiro casal? Domínio. Se você não consegue dominar você, como é que você vai liderar e ser uma influência boa dentro da sua casa? Se você não consegue ser uma influência boa dentro da sua casa, como que é que você vai ser uma influência boa na sua rua, dentro do seu bairro? É lá que nós temos que mostrar a nossa luz e que nós somos diferentes do que o mundo aí fora diz. Crente não é quadrado, crente não enfim, qualquer outra coisa. Crente é sal da terra e luz do mundo. O mundo goste, o mundo não goste, não importa. Nós sabemos em quem nós cremos e sabemos para onde nós estamos indo. Porque nós sabemos quem somos e nós sabemos a identidade que nós temos. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, eu te agradeço, Pai, por esse dia, por esse culto. Te agradeço pela Tua palavra, Pai, que nos mostra quão o Senhor abençoou aqueles jovens na Babilônia, Pai. Faz em nós, Pai, termos atitudes igual daqueles jovens, Pai. Que embora tivessem uma proposta vantajosa em sua frente, não se dobraram para o que o mundo queria que eles se dobrassem. Mas eles permaneceram firmes na fé no Senhor. Porque para eles era mais importante agradar o Deus de Israel do que agradar o rei da Babilônia. E que nós possamos ter essa identidade, que nós possamos ter essa personalidade, Pai. De entendermos que o mundo aí fora nos oferece muitos banquetes. E todos os dias o mundo nos oferece coisas, banquetes e projetos vantajosos. Mas o Senhor nunca disse para nós nos dobrarmos a isso. E disse para que nós ficássemos firmes. Porque aquele que permanecer até o fim será salvo. Mantenha o nosso coração íntegro, Pai. Nos faz líderes. Nos faz influências verdadeiras, Pai, do Teu Evangelho, aonde nós estamos vivendo, Pai. E que nós não venhamos primeiro pensar no que as pessoas pensam de nós, mas que nós venhamos, através da Tua palavra, entender o que o Senhor pede para nós e o que o Senhor pensa de nós. Mantenha o nosso coração reto, puro e aprovado perante o Senhor. Porque o Senhor está voltando. E o Senhor procura adoradores que Te adorem em espírito e em verdade, Pai. Muito obrigado por tudo, essa oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.